Olá, Vadi, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo aí nesse momento. Bom dia. Ontem falamos, né, que entrevista fortíssima de Lula, né, para a Globo News, e ontem também um discurso muito forte dele com os reitores em relação à tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? Na verdade, Mauro, eu acho que o presidente Lula ele tem perfeita consciência do papel, sobretudo dos militares, na vida política brasileira, né? Ele sabe, como nós sabemos, a visão distorcida que os militares têm do seu papel, né? Os militares, isso não é de agora, isso é de sempre, né? Os militares se acham tutores da nação, Uhum. acham que são um estamento despojado, né, digamos, das impurezas da política, né, da corrupção, né, de ideologias malsãs, né, para a sociedade brasileira, e isso gera um legítimo, né, na visão deles, né, um legítimo interesse, muitas vezes, em intervir no jogo da política, intervir nos rumos do país, né? E quando essa situação, ela na avaliação deles chega a uma determinada condição, são capazes de golpe de Estado, né? Como aconteceu em 64 e outras vezes. Então o presidente Lula sabe disso, tem experiência já de dois governos, né? E acho que essa conversa que ele vai ter hoje com os comandantes militares vai ser uma conversa muito franca, né? Uhum. E tem que ser, né? E quando eu digo franca, é deixar claro que quem comanda, o comandante das Forças Armadas, por força de ditado constitucional, é o presidente da República. Uhum. Isso tem que ficar claro aí para os militares, né? Eles têm que obedecer. Se trata aqui, fico muito incomodado com isso, temos que negociar, temos que. Não se negocia autoridade. Né? Não se negocia autoridade. Os militares têm que obedecer à Constituição e a hierarquia, que é o princípio que eles tanto prezam, Pois que é. foi um dos motivos, talvez o principal motivo de argumentação para o golpe de 64, quando diziam que o presidente João Goulart estava subvertendo a hierarquia, né, nas Forças Armadas. Então, eles não podem ser os primeiros, né, a quebrarem com esse princípio da hierarquia. E alguns dos seus próximos eles sempre vivem repetindo isso, deveriam levar isso à prática, né? Quando Uhum. quando a política entra pela porta da frente dos quartéis, né, a hierarquia sai pela porta de trás. Então, eu Eu espero, né, que o presidente Lula hoje tenha uma boa conversa aí nesse sentido, né, com os comandantes militares. eu estava falando, até interessante, que quem vai participar dessa conversa hoje é o presidente da Fiesp, Josué Gomes. Se o golpe do 8 de janeiro tivesse dado certo, o Josué Gomes não seria mais presidente da Fiesp. É importante que se diga, tinha uma articulação clara da tentativa de golpe do 8 de janeiro, assim como em 2016, assim como em 64, com interesses empresariais muito concretos e com uma mudança no poder do país, né? Se tivesse dado certo, o Josué Gomes não estaria nessa conversa hoje, não. É Nem seria verdade, presidente da Fiesp. é verdade. E mostra também a habilidade do presidente Lula, né? Ao mesmo tempo em que ele vai lá, eu não vou usar o verbo enquadrar, mas deixar claro, né, que ele não vai abrir mão da obediência, né, não vai abrir mão do princípio de hierarquia, né? Então ele vai estar falando isso para militares. Ao mesmo tempo, ele está levando o presidente de uma federação de indústrias, a principal do Brasil, a de São Paulo, para tratar de investimentos nas Forças Armadas, né? Tratar de perspectivas. As Forças Armadas teriam um papel, efetivamente, de utilidade para o país. Nós não Sim. podemos viver, como vivemos desde a proclamação da República, assombrados com essa história de intervenção militar, com essa história de papel moderador, né, que eles acham que herdaram da monarquia. Né? Uhum. O poder moderador era exercido pelo imperador, e eles acham que herdaram isso, com o fim da monarquia. Né?
sim. E, Eu pensei, enfim, eu pensei em você várias vezes, até você acompanhou o final da entrevista, né? A Alessandra dizendo aqui, maravilhoso Pedro Dalari, de fato, né? Na conversa com o Pedro Dalari, advogado como você, defensor dos direitos humanos como você, que foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade. não, eu e Pedro convivemos muito à época porque eu era presidente da Comissão da Verdade do Rio. Não, exatamente. Então nós tivemos aí uma frutífera convivência naquela época. Pedro é Sim. um grande quadro jurídico e político aqui do país. Achei muito forte a conversa com ele. Eu tinha feito uma apresentação antes, e aí acho que tem uma questão, né, Vadir, que é em que momento as Forças Armadas vão passar? Você falou da questão da quebra da hierarquia. Vão passar a punir aqueles que quebram a hierarquia. Porque, se em tese eles estão a favor da democracia no país, como é que eles autorizam? Hoje saiu uma reportagem da Folha que confirma o furo da Fórum lá atrás, da participação ativa de militares da ativa da presidência da República nas conspirações lá no QG do Exército. E a gente tem este senhor aqui, o general da reserva Etchegóin, que faz um ataque direto ao presidente da República. Né? Agora, 2 dias atrás, deu uma entrevista, dizer que Lula é covarde em relação aos militares e tal. E aí, onde é que vai ter a punição? Porque ele é militar da reserva, mas pode ser punido, né, pelos militares. Olha, Mauro, isso tudo é decorrência dessa, 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 dessa visão que eles têm do seu próprio papel, né? Que é uma visão completamente distorcida. E aí um general desse se acha no direito de ofender o presidente da República, que com toda a razão, toda, né, manifestou a sua perplexidade, a sua indignação e a sua conduta, né, de militares. Não é só no dia 8 de janeiro, é de um tempo para cá. Né? Isso é um dos elementos do que nós convencionamos chamar de bolsonarismo. Uhum. Essa, esse papel, essa conduta, né, dos militares. Eu tive uma conversa há poucos dias com um interventor de Brasília, o interventor da Segurança Pública em Brasília, o Ricardo Capelli. Ele estava me dizendo o que o Ibanez, o governador Ibanez, afastado, e o comandante também afastado e preso da Polícia Militar do Distrito Federal, numa coisa, eles estão falando a verdade. Os militares não permitiram a atuação da polícia. Não permitiram. Uhum. O Capelli me disse, olha, eu pensei que fosse ser preso. Quando ele se dirigiu lá Na noite do dia 8, né? ao quartel-general para prender, né, os terroristas que estavam lá abrigados, né, e teve apontado, os soldados da PM tiveram apontadas armas, tanques, né, e o comandante do quartel não permitiu. E depois de uma conversa com o presidente Lula, o comandante do Exército ponderou, olha, pode ter um banho de sangue, porque está à noite, vamos esperar, né, amanhecer o dia. Ou seja, deu fuga, porque os mais importantes ali, né, não era a velhinha do bingo, não era o senhor aposentado que achou que não tem mais o que fazer na vida e resolveu brincar de terrorista, né? Esses foram os presos. Os graúdos se mandaram. Né? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Ou seja, isso é participação em golpe de Estado. Né? Participação institucional. Né? Então, isso tem que ser visto, né? E, de fato, essa cultura da impunidade que existe, sobretudo quando se fala de militares, desde a ditadura, né, o Brasil o país da América Latina que não ajustou contas com a sua ditadura, né, e nós vemos aí o resultado, até hoje, nos assombrando, né, desenhando dispositivos constitucionais, como esse artigo 142 da Constituição, em que eles agora se escudam, né, para constitucionalizar a o seu caráter golpista. Né? Sim. Nós aí a gente descobre que tinha uma minuta pronta, descobre que o Braga Neto fez reuniões articular para decretar estado de defesa depois da eleição, ou seja, esse evento do dia 8 ele está na sequência de uma série de ações de golpistas, né? De militares
da reserva e da ativa, né? Eu poderia devolver, nesse sentido, a adjetivação do general Etchegói, incluindo ele, general Etchegói. Covardia é isso. Assuma os atos. Todo mundo sabe que pregavam golpe, todo mundo viu, assistiu, ouviu, né, pronunciamentos desse Braga Neto e de outros, fardados ainda ou não, questionando o resultado das eleições, questionando a lisura do processo eleitoral, incentivando a desconfiança sobre as urnas eletrônicas. Assuma agora. Olha, foi eu que fiz mesmo. Ou fizemos, não fui eu, mas aquilo de fato fazia parte. Dê consequências ao que de fato penso agora, vem quando as coisas começam a endurecer para o lado deles. Não, eu não tenho nada a ver com isso, né? O papel apareceu lá como? Veio andando do Ministério da Justiça. Quem é que entregou aquilo para o Anderson Torres? Se é que entregou, se é que não foi ele próprio. Enfim, assumam seus atos. Né? São tão valentes, né, quando estão aí montados em tanques, né, portando fuzis. Assumam o seu papel. Né? Se acham que estavam certos, se achavam de fato, né, que as urnas eram fraudadas, digam, nós queríamos mesmo, nós íamos questionar, nós íamos decretar, de fato, íamos colocar em prática aquele decreto, íamos colocar em prática tudo aquilo que nós dizíamos, né, que essas eleições não podiam valer. O Lula ganhou a eleição por um golpe do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Isso aí. Mas não, agora é um festival de negativos. Não, não tenho nada a ver com isso. Né? Pois é. Padi, vamos falar de outro golpe agora. Vamos falar de golpe contra a economia do país, né? Golpe contra a economia popular. Te pergunto agora, nessa condição de secretário nacional do consumidor, do Ministério da Justiça, o Brasil está assistindo estarrecido depois da tentativa de golpe de Estado, esse golpe, verdadeiro golpe das Americanas. Inicialmente falava-se em 20 bilhões, o número agora já chega a 43 bilhões em dívidas. Ontem, as Americanas pediram e conseguiram recuperação judicial. Americanas que pagaram, nos últimos 10 anos, o dobro de dividendos para seus acionistas do que as suas concorrentes. E agora você tem um prejuízo brutal para os acionistas das Americanas, para os milhares de fornecedores e funcionários da empresa. Sendo que esse trio aí, né, Teles, Sicupira e Lehman, tem dinheiro mais do que suficiente para honrar com o buraco que fizeram as Americanas. Eles têm uma fortuna estimada em 180 bilhões de reais, mas não vão tapar a buraca, vão dar um totó no mercado. Como é que esse assunto está sendo tratado na sua secretaria, Vadir? Olha, Mauro, esse assunto... Bom, antes queria uma avaliação tua, né? Antes de falar de medidas concretas, queria ter o olhar para o que está acontecendo, né? Um escândalo. Não, é o famoso capitalismo brasileiro, né? Determinados setores aí do nosso capitalismo, né, raciocinam mais com lucro próprio, lucro, né, de pessoa física, né, as empresas como fator de apropriação de riqueza do que de investimentos, efetivamente, do que produzir riqueza para a sociedade brasileira. Então, esse trio aí parece que é conhecido nesse sentido. Né? Agora, essa questão ela envolve várias abordagens em termos de competências, né, institucionais do governo. A área econômica deve estar vendo isso, a Comissão de Valores Imobiliários, enfim. Da nossa parte, a nossa perspectiva é a do consumidor, que as Americanas são um conglomerado, mas são uma loja de varejo, né, que o grande público faz compras. Né? Então, onde se compra celular, onde se compra geladeira, onde se compra ventilador, onde se compra isso, onde se compra aquilo. Então, são milhares de pessoas, né, clientes, né, das lojas americanas. E a nossa preocupação é com essas pessoas, conforme a competência da nossa secretaria, com os consumidores e consumidoras. Serão prejudicados, né? Os contratos serão honrados, os produtos serão entregues no prazo contratado, né?
que mecanismos as lojas americanas vão criar ou já criaram, né, para dirimir conflitos que eventualmente surjam, certamente vão surgir, né? Esse rombo, ele vai de fato, né, essa situação econômica hoje das americanas, pediu ontem recuperação judicial, isto vai afetar a relação de consumo, né? Isto vai afetar a relação das americanas com suas milhares de clientes. É isso que nós queremos saber e por isso nós notificamos, né, já antecipadamente, mesmo antes de termos um quadro, né, ainda não nos chegou por parte dos PROCONs um quadro ainda nítido, né, de como as americanas estão se comportando com seus clientes, né? Então nós estamos já nos antecipando. Nós queremos informações. Qual é o impacto que isso vai ter sobre os consumidores, né? De curto prazo, de médio e longo prazo. Queremos uma resposta das americanas, né? Vocês fizeram, então, uma inquirição à gestão, à direção das Isso. americanas. Isso. Tá? Perfeito. As pessoas podem, apesar dessa situação, apesar do rombo, apesar da recuperação judicial, as pessoas podem continuar comprando nas americanas, as pessoas podem confiar nos prazos, né, que foram, né, para a entrega dos seus produtos, os produtos vão chegar, o direito de arrependimento vai ser honrado, né, aqueles primeiros 7 dias em que o Código do Consumidor prevê o direito ao arrependimento, o dinheiro será devolvido. É tudo isso que nós queremos saber, né, das americanas. Perfeito. Vadir, o Ministério da Justiça, né, você integra o Ministério da Justiça, está começando, não está começando, não, está em meio ao processo de renovação das estruturas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para extirpar, como disse o presidente Lula ontem com os reitores, a turma da coisa, né, eu vou falar o nome dele, da coisa, do comando do Estado brasileiro. Então, o Flávio Dino ontem exonerou 27 chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal, trocou o comando da Polícia Federal em 18 estados. Então, parece que é uma renovação completa da cúpula dos órgãos policiais na esfera do Ministério da Justiça. Quando é que a gente vai sentir essa oxigenação, ou já dá para sentir uma mudança de postura? Da Polícia Federal me parece mais evidente, né? Mas da Polícia Rodoviária Federal, quando é que a gente começa a sentir na ponta, né, na relação com as pessoas nas estradas, na relação com quem é investigado, a mudança de espírito? Olha, mas o primeiro passo foi dado ontem, né? Com essa mudança aí radical, né? Profunda, correta, necessária, né? No comando da Polícia Rodoviária Federal nos estados, né? Isso já havia acontecido com o alto comando, com o diretor-geral, né? E todos nós nos lembramos aqui do papel lamentável, papel golpista que a Polícia Rodoviária Federal teve nos últimos tempos. Primeiro, ela foi direcionada, né, para atividades, para atribuições que não são as dela, né? O que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com operação policial em favelas no Rio de Janeiro, né? O que ela tem a ver com isso, né? E, Mauro, acho que eu já disse isso aqui para você e para todos os teus muitos ouvintes e espectadores. A Polícia Rodoviária Federal está envolvida em 44 mortes nessas operações no Rio de Janeiro, né? O que ela tem a ver com isso? E você passava pelas estradas e você não via mais. Eles passaram a achar, Mauro, os concursados, os recém-concursados, por relatos dos próprios agentes mais antigos, né, nos disseram no nosso grupo de trabalho de transição, né, eu fiz parte do grupo de transição no que diz respeito à justiça e segurança pública. Houve relato de agentes mais antigos dizendo, olha, eles achavam que era uma atribuição menor, está em posto de fiscalização, está fiscalizando. A Polícia Rodoviária Federal existe para isso, para fiscalizar as estradas, né? E um policial civil, né, numa das nossas reuniões, relatou, né,
Olha, uma vez a gente estava descaracterizado, era uma operação que nós íamos realizar, nós estávamos descaracterizados, carro descaracterizado, nós não estávamos uniformizados, e o carro cheio de arma. Em nenhum momento nós fomos parados, né? Se não fosse Pois a é. polícia, podia ser o crime organizado, podia ser traficante, podiam ser criminosos, né? Então não tinha Polícia Rodoviária Federal. E lembramos, vale lembrar, né, a truculência, né, que resultou no assassinato daquele cidadão sergipano Genivaldo, né, Uhum. bárbaro assassinato, a atividade golpista da Polícia Rodoviária Federal nas eleições, né, parando ônibus, né, no dia seguinte confraternizando com aqueles que bloqueavam estradas, né, retirou os efetivos das estradas, né, enquanto os golpistas bloqueavam. Quem teve que desbloquear a estrada foram as torcidas organizadas, né, Pois é, incrível. cumprindo. Então, assim, essa medida, né, é correta, né, correta. Mudar o comando. E tenho certeza, Mauro, que as pessoas vão começar a ver, né, já vão começar a sentir que as coisas mudaram, né, no seu dia a dia, que o Estado efetivamente voltou às mãos de um governo constitucional, né? Que durante 4 anos nós tivemos, o governo esteve sob comando de delinquentes, né? Sob comando daquilo que nós podemos verdadeiramente chamar de crime organizado. Isso acabou, né? E agora as pessoas vão começar em todas as dimensões a ver que as coisas mudaram, né? É claro que isso é difícil, isso é um trabalho de reconstrução, né? O Brasil, o presidente Lula sabe, tem dito isso, vai ser reconstruído no meio ambiente, vai ser reconstruído na segurança pública, vai ser reconstruído na saúde, na economia, que foi tudo destroçado, né? Mas, com certeza, em pouquíssimo tempo, né? Você vê que o emprego com carteira assinada já voltou a crescer, com pouquíssimos dias Uhum. de ter, né? Porque o governo anterior se jactava, né? Ó, mas era trabalho informal, era trabalho de bico, né? Trabalho indigno, né? Agora não, o trabalho digno, o trabalho com carteira assinada, volta a crescer. Enfim, Mauro, aos poucos, apesar, né, dos terroristas, apesar do golpismo, aos poucos o Brasil vai entrar nos eixos. Paty, obrigado. Estou vendo que hoje você está no Rio de Janeiro e bom descanso esse fim de semana para você, porque a agenda, o que eu tinha visto da agenda de quem está no governo é assim, começa 7 da manhã e vai até 11 da noite todos os dias, né? Impressionante essa reestruturação do Estado brasileiro. Está longe ainda de entrar na rotina, né, Vadir? Longe ainda. Exatamente. Eu vim para um pequeno procedimento médico, né? E antes que alguém pergunte, está tudo bem, coisa simples, mas o meu médico de confiança está aqui no Rio, e eu Perfeito. vou ter também uma atividade aqui, né, da ANEEL, né, sobre tarifa elétrica, as tarifas e tal que vão. Então, eu vou aproveitar. Então, eu vou estar trabalhando também aqui, né? Boa, Não sei, boa jornada aí, estou de volta para Brasília. boa pequena cirurgia ou pequena intervenção médica, boas reuniões. Semana que vem estamos juntos de novo. Vadir, obrigado, viu? Um abração. Abração.